Então tá bom. Então vamos, boa tarde a todos. O tema Francisco de Assis, a contribuição dele para o espírita cristão nos dias de hoje. E vendo essa história da casa do Jeff há 43 anos, um espírito, depois de mais de 800 anos, ainda inspira novos trabalhadores, né, a buscar a identidade com esse espírito que tanto contribuiu para a era cristã. E Francisco de Assis, né, tem muita coisa para que a gente possa estudar, muita história para contar, muita meditação a fazer. Então, a gente centra um pouco dos dados históricos para que nos inspire e nos faça querer saber cada vez mais sobre essa alma tão querida. Então, a apresentação de São Francisco, ela se faz necessária, né? Que era o Giovanni di Pietro de Bernardone. E ele nasce em 1181, e no dia 3 de outubro de 1226, ele desencarna, né? Sendo um frade católico natural da Itália. O frade porque ele não chegou a fazer o estudo, ou seja, se ordenar padre. Ele teve um trabalho independente. Depois de uma vida, né, mundana, uma juventude requieta, ele voltou para a vida religiosa na inspiração do alto, como um grande médium que foi, com uma grande ligação com o plano espiritual. Ele fez os votos, né, da pobreza para que pudesse realmente mudar a sua identidade. E nesse período aqui tem a história dele que ele larga, né, a família devido à não aceitação do pai a certas atitudes que ele estava tomando perante a fortuna. Então ele se dispôs daquilo tudo, se desfez e sai nu e vai buscar uma nova identidade, um novo caminho para voltado à espiritualidade. E a ideia dele foi reunir alguns companheiros para que fundasse essa ordem. Mas como a igreja que comandava tudo, ele vai pedir autorização ao Papa para que pudesse fazer essa transformação do catolicismo a seu tempo. Porque a ordem franciscana que foi fundada por ele mudou ou trouxe nova identidade para o cristianismo, que até então, depois do trabalho incansável de Paulo, foi adaptando a novas regras, né, que a gente bem conheceu da igreja, e Francisco de Assis surge nesse ano, no início do século, em 1181, 82, para trazer essa renovação da visão cristã, ou das atitudes dos cristãos que já estavam um pouco deterioradas. Isso aconteceu em 1208, entre 1209, em que ele foi a Roma para obter esta autorização da primeira regra, que era a regra da pobreza. Ora, o clero não vivia na pobreza, vivia nos mosteiros, né, os monges, em reclusão. E Francisco de Assis, ele trouxe essa ideia do amor ao próximo, de estar junto com a comunidade, não digamos, se afastando ou se distinguindo dos demais filhos de Deus. Então, por isso que ele propôs essa regra, para que ele pregasse sem ofender a igreja, mas mudando a ideia cristã, né? Ele se assemelhou-se aos apóstolos depois que aceitaram a doutrina do Divino Mestre Jesus. Então, aí que começa a tarefa de Francisco de Assis. E o Papa Inocêncio III, na época, viu aquele grupo de, como se fossem mendigos, né, sujos de lama. Conta-se a história até que Francisco se jogou na lama dos porcos para retornar, quando ele não atendeu, devido à repercussão e também atendendo aos apelos da espiritualidade. Inocêncio III não regulamentou aquela ordem, como era o desejo de Francisco e seus companheiros, né? Mas permitiu que eles fizessem o trabalho do socorro moral e a pregação sobre o Evangelho de Jesus,
que era o objetivo, né, da ordem franciscana e de Francisco de Assis. Então, em 1212, a ordem foi enriquecida com a presença de Clara, né, que mais tarde tornou-se Santa Clara, que foi a ala feminista, né, que se juntou à Ordem das Clarissas para a realização dos trabalhos da Ordem Franciscana. E o Francisco de Assis, nesse tempo, ele se afasta um pouco da ordem que estava, né, justamente na Itália, para que pudesse fazer as pregações, que em 1214 ele foi para Marrocos, e em 1219 ele já estava no Egito, fazendo as suas renovações. E a história nos conta, os pesquisadores, os registros, né, que foi um período que Francisco de Assis promoveu mais cura dentre o povo cristão e aqueles que o procuravam. Então, ele fez um trabalho árduo de divulgação desta espiritualidade, ou seja, naquela época, ele trazia uma ideia cristã diferente daquela que era pregada, e era o amor ao próximo, a caridade, né, a ligação com o plano superior, a espiritualidade, que é o grande legado de Francisco, é essa vivência do Evangelho, junto ao povo. E quando ele volta à Itália, ele passa por Roma a fim de obter mais ajuda do Papa, querendo realmente finalizar a regulamentação, né? E quando ele chega em Assis, ele já viu aquele ideal deturpado. A ordem já não funcionava, né, como ele havia deixado ou como ele havia idealizado, o que causou profunda tristeza em Francisco, né, que para poder manter a ordem, muitos já haviam deserdado, já haviam desistido, já estavam habitando os mosteiros, porque a vivência do Evangelho, ela nos convida a certas renúncias, à abnegação, que as almas mais evoluídas conseguem atingir. Nós que ainda estamos na retaguarda, nos inspiramos nele, mas a caminhada é muito difícil. Então, alguns desistem no meio do caminho. Quantos de nós já desistimos ao longo das reencarnações, né? Então, ele encontrou um meio confuso, ou seja, ele encontrou uma dissensão. E hoje a gente falando da contribuição de Francisco de Assis para os espíritos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as lideranças, né, muitas vezes, elas vêm, elas encaminham, elas se vão, e como nos diz Kardec, a doutrina será de acordo com o que os homens fizerem dela. Assim também como foi essa regra que Francisco de Assis queria ter registrada junto ao Papa, regulamentada para que a ordem a cumprisse. Então, a gente já começa com os alertas, né, para o que vem acontecendo através dos tempos, né? Então, nessa época, Francisco de Assis, ele passou a não ser mais o dirigente, podemos dizer assim, não sei se seria a palavra correta, mas ele ficou apenas como guia espiritual. Esse apenas aí é uma palavra que ela tem que ser ampliada, né? Ele ficou como guia espiritual. E houve um corregedor eleito pelo Papa para que administrasse a ordem, para que fosse revisto as regras que Francisco de Assis queria estabelecido na ordem fundada por ele ou no trabalho que seria realizado por ele. E a gente vê que o novo texto fica pronto em 1223, com o retorno de Francisco, né? Aparentemente, com poucas modificações, o novo texto foi enviado para Roma para aprovação papal, mas recebeu ainda muitos outros ajustes, cortes, e finalmente foi confirmado pelo Papa Honório III. Então, a gente vê a dificuldade da transformação, a dificuldade de adequação ao Evangelho de Jesus, né? Nessa época, a igreja tentou adequar a igreja aos princípios de Francisco, que já eram reconhecidos, mas
evidentemente, como fala, com muitas mudanças, que o São Francisco ele fez só como guia, para que ele ficasse realmente pregando os princípios que ele acreditava. Então, a ordem ela passou a ter uma nova visão, uma nova conotação, tanto é que não é, hoje, nos dias atuais, existe a ordem franciscana que segue esses princípios, mas não com a mesma expressão que o Francisco de Assis deixou, né? Ou que ele iniciou. Então, aí está um pouco dessa história para que chegue até os dias atuais. Então, a partir daí, né, a história do Francisco é bem conhecida, dos seus feitos, da sua humildade, né, da sua espiritualidade. Ele se tornou padroeiro da Itália, que a espiritualidade do Francisco é viva e atual até os dias de hoje. Nós já estamos falando de quase 900 anos, né? Então, o Francisco, ao longo desse tempo, ele foi muito objeto do culto, ou seja, de buscar as suas ideias a exemplo do Evangelho de Jesus. É muito estudado nas fontes do saber, né? Porque como ele trabalhou muito com a expressão humana, com a humanidade de cada um, com a espiritualidade, se tornou um sábio, né? Então, é muito estudado. E nas expressões da forma humana, devido à sua experiência com o povo, né? Então, a mensagem de Francisco de Assis, ela alcançou o mundo todo e muito atual até os dias de hoje, visto que estamos aqui em 2020, né, falando e buscando a sua história e seu exemplo. Francisco de Assis também é considerado numa modernidade, porque ele falou de coisas imortais, né? Que é o Evangelho de Jesus. As leis que contém o Evangelho, a conduta, a moral que o Evangelho nos apresenta, ela nunca perde. Então, a conduta de Francisco, ou a vivência de Francisco de Assis, é moderna, né? E ele ainda foi crescendo. Hoje é considerado o patrono da ecologia, né? Pela sua atenção à sustentabilidade ambiental, pela sua mensagem de vida, de amor pela natureza. Então, ele é considerado o patrono dos animais, e em 1979 ou 74, se não me engano, que ele foi considerado o patrono da ecologia, um momento em que a humanidade estava voltada, ou se tornou mais voltada para a sustentabilidade ambiental. Aí foram buscar lá em Francisco, e o Papa João Paulo II, né, o proclamou o patrono da ecologia. Já tem o dia 4 de outubro, que é dedicado ao Dia dos Animais, com as bênçãos de Francisco, né? Então, Francisco ele foi voltado só ao homem, não, ele foi voltado à natureza, aos animais, enfim, tudo que é da criação. Aí a sua beleza e a sua amplitude, né? A sua universalidade, ou a necessidade de franciscos no mundo, não é isso? E aqui, a inspiração de Francisco, nós não podíamos deixar de trazer a nossa Minas Gerais, né? Que a casa dele é o nosso rio, que em 1501, o seu conterrâneo, né, Américo Vespúcio, vê a nascente do Rio São Francisco e o batiza com esse nome, né? Que até então não tinha o nome. Então, o Francisco de Assis, ele veio com inspiração também para o Brasil, através dos seus descobridores e colonizadores, que já estavam entrando na pátria do Cruzeiro. Então, nós já temos a presença de Francisco de Assis desde a descoberta do Brasil. Então, é fonte de inspiração para que pudesse continuar a sua obra, sem esquecer, né, que ele está imortalizado na igreja que leva o seu nome, na Pampulha, uma obra de arte. Esses dados a gente até buscou na mostra que teve de Francisco de Assis há uns anos atrás, né? Então, a sua história de amor ao próximo é eternizada em grandes obras de arte. Segundo consta as estatísticas,
Francisco de Assis é um dos mais, dos seres que passaram na Terra, mais traduzidos em obras de arte no mundo, né? Não só na Itália, e pelas suas convicções, pela sua postura diante da Mãe Terra, diante de seus habitantes, diante da natureza. Bom, e também nós temos aqui uma fala muito importante de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Nós sabemos que esse livro, publicado em 1939, Emmanuel nos fala sobre a criação, sobre a habitação da Terra, sobre a própria evolução da Igreja, a presença do Cristo, né, das raças, enfim, é um livro riquíssimo para que a gente possa perceber essa história da Terra e as suas tradições, o progresso científico, né, a sua habitação, até que nós chegamos nos dias atuais, quando Emmanuel nos narra isso. E Emmanuel, na época após o cristianismo, com a constituição da Igreja, a aproximação da Inquisição, Emmanuel nos orienta ou nos esclarece a presença de Francisco no orbe terreno, quando ele nos diz: por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Sua atividade reformista verificou-se sem atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu o que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. É um texto, né, que a gente resumiu, pequeno, mas tão profundo na identificação do espírito de Francisco de Assis, que ele coloca ele aqui como um dos apóstolos do Divino Mestre Jesus, e não só como um dos maiores, né? E ele Emmanuel considerou sua atividade reformista, ou seja, aquilo que a gente citou no início, a própria reforma dos conceitos ou dos dogmas, ou da conduta que a Igreja vinha adotando. Então, ele veio com um caráter de resgate ao cristianismo primitivo. Por isso que ele se assemelhou aos apóstolos, só que tem já como evolução adquirida pelo cristianismo, que foi 1.200 anos depois. Ele já trouxe uma bagagem maior na própria evolução. E essa reforma, é uma coisa perigosa, ou difícil de fazer, que causa muito atritos, discórdias, contendas, mas são as reformas que ficam só na palavra. Então, Francisco não preocupou muito com a palavra, ou seja, discussões com os corpos espíritos nos esclarecem, não se perca tempo com discussões desnecessárias ou improdutivas. Ele não parou ali, a partir do momento que ele se tornou o guia espiritual daqueles que acreditavam nele, né? Então, não foi a palavra, foi o exemplo que foi o sacerdócio dele. Foi a vida de Francisco, como nos fala Emmanuel, em plena pobreza e humildade, porque o voto dele não foi só de pobreza. Pobreza e humildade são coisas diferentes, né? A humildade nos aproxima muito mais do que a pobreza, né? Mas a questão da visão dos bens materiais, que ainda forçam o homem a afastar um pouco da espiritualidade, como era naquela época, por isso o voto de pobreza. O voto de pobreza, né, foi o artifício para que ele chegasse ao fim. A humildade realmente que foi a sua tônica para a realização das tarefas. E Emmanuel fala para nós que a presença de Francisco foi uma dádiva de Jesus para a humanidade. Então, a Igreja tinha que ter um acolhimento maior, ou seja, das suas ideias, da sua pregação, da sua vivência. Ele trabalhou independente, né? E a Igreja vai sofrendo reformas depois. Mas o exemplo de Francisco marcou a época e trouxe uma nova mentalidade
Inclusive, ele é considerado, né, um dos pais da Renascença, depois do Santo Ofício com a Inquisição, que disseminou vários cristãos, várias pessoas, em nome de uma fé. Ele inspira a Renascença através da arte, através da cultura, através do exemplo dele para a sua visão da natureza, enfim, ele marca aquela época em que ele viveu e deixa o registro também histórico e cultural, não só da religiosidade, né? Mas os princípios dele são valores que são revistos e aplicados e divulgados a todo instante. Então, Emmanuel, a Caminho da Luz, nos dá essa explicação, né, sobre a vinda de Francisco ao orbe terreno. E nós vamos ver aí também no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando Humberto de Campos nos fala sobre a renovação, no livro Coração do Mundo, Francisco é lembrado, quando ele nos diz o seguinte: sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Emmanuel nos fala que aquela época não foi possível. E Humberto de Campos nos traz essa informação, que não estava distante. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias, e nos conventos sombrios, novos inspirados da Úmbria virão fundar refúgios a menos da piedade cristã. Olha o que ele fala: inspirados da Úmbria, ou seja, aqueles que se inspiraram em Francisco de Assis, ou se inspirariam em Francisco de Assis, que iria fazer essa renovação que era necessária. E como nós estamos vendo, a igreja ela passa por uma reforma, né, sobre a tutela do Papa Francisco. Iniciou com João Paulo II, mas até o nome, né, essa inspiração da Úmbria veio que o Francisco escolheu, o Papa Francisco escolheu o nome inspirado em Francisco de Assis, cumprindo as previsões, né, que Humberto de Campos nos traz no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos ter também sobre Francisco de Assis dados importantes da mediunidade de João Nunes Maia, através do espírito Miramês, que conta a história de São Francisco de Assis, né? Então, nós temos nesse prefácio desse livro, que leva a assinatura do Dr. Bezerra de Menezes, que dá uma definição para nós de São Francisco de Assis. Vamos ver o que Bezerra nos fala de Francisco de Assis, né? Que ele viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar, escrever sobre caridade sem se lembrar do homem da Úmbria. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Olha que definição, né, tão completa de quem é Francisco de Assis na visão desses espíritos superiores, como Bezerra de Menezes e Emmanuel. Então, aqui ele fala que não se fala em caridade sem amor ao próximo, sem lembrar de Francisco de Assis. E dizem que o Francisco de Assis, né, eu li um artigo falando da inspiração dele nos Evangelhos de Mateus, quando fala da caridade, quando fizestes a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo, devido à fidelidade dele ao Evangelho de Jesus. Então, está aí a apresentação dos espíritos para esse espírito tão elevado, sobre esse obreiro do Senhor, né, para esse apóstolo de Jesus. Bom, nós vamos trazer uma outra mensagem, como foi até falado aí na prece, que nós temos outras comemorações esse dia 3 de outubro, tão significativas.
Então, nós vamos ver também, em 100 anos de amor, outra palavra de Bezerra de Menezes em uma das suas mensagens. Esse livro do Francisco Cândido Xavier. Ele fala sobre o dia de 3 de outubro. E estamos em outubro, com a necessidade de lembrar 2 heróis do cristianismo, Allan Kardec e Francisco de Assis. O primeiro foi o explicador dos ensinos do mestre e o segundo foi aquele que soube vivenciar o evangelho. São esses missionários recordados agora em 3 de outubro, nos anos de 1869 e outro em 1226, para convidar-vos à felicidade, ao trabalho, à tolerância e à persistência. Então, está aí o convite, né, que o Dr. Bezerra faz em nome de Kardec e de Francisco de Assis, e os definem como 2 heróis do cristianismo, porque conseguiram vencer a batalha reformista, a trazer uma nova identidade para o Evangelho de Jesus, né? E esse chama ele de missionários, cada um, em sua época, veio a missão. A data, uma de nascimento, de Allan Kardec, em 1804, e Francisco, em 1226. Bom, e ele traz, né, a convidar a gente à felicidade, ao trabalho e à tolerância com persistência. Então, foi a tônica desses espíritos elevados no trato com o Evangelho de Jesus, na sua vivência, na sua persistência, né, nesse trabalho de amor e caridade. Vamos ter, então, dessa forma, também no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a missão de Allan Kardec, que nós não poderíamos deixar de citar na data de hoje, né? E no capítulo Advento do Espiritismo no Brasil, coração do mundo, né, que dá uma explicação muito lógica da vinda de Kardec, né, que via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação, uma pleide de auxiliares de sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Então, aqui explica que Kardec veio com uma pleide de espíritos para que pudesse trazer o Consolador prometido. Como Francisco de Assis também contou com os companheiros que permaneceram com ele até o final, na tarefa reformista, como nos foi falado por Emmanuel. E no livro Coração do Mundo, como aqui estamos falando sobre o cristianismo, sobre a participação de Francisco, e o Allan Kardec vem, numa outra época, consolidar também, como bem disse, ele foi um explicador, e o Francisco de Assis foi que viveu o Evangelho. Ele fala o seguinte: o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador face à Terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 que hão de vir. Isso falando do advento consolador. Esse livro foi publicado no ano de 1932, né? A primeira obra de Francisco foi de Chico Xavier foi em 1932. Depois veio o Brasil, coração do mundo, ainda, né? No início da década de 30. Então, nós vamos ver sobre a questão, ele fala do século atual, que os 100 anos, então, que estaria correndo, que seria o século XX, né, seria um preparatório para os 100 anos que há de vir, ou desde a codificação em 1857. Então, nós vamos observar aqui, no Brasil, nós tivemos 2 apóstolos também que merecem ser citados nesse dia em que a doutrina é comemorada pelo nascimento de Kardec e de São Francisco de Assis, precursor de tudo isso. Então, em 29 de agosto de 1831, nascia Bezerra de Menezes, que viveu
no século XIX e desencarna em 1900. Né? Então, esses 100 anos ficou atribuído a Bezerra de Menezes de consolidar a doutrina espírita na pátria do Evangelho. Ele que foi, né, que prestou o seu nome, o seu exemplo, né, para a sua fortuna, porque não foi considerado o médico dos pobres, né, que assimilou também esses ensinamentos, consolidando a doutrina espírita no país do Cruzeiro. Chico Xavier nasce logo em seguida, em 2 de abril de 1910, que fala que os 100 anos que seriam a consolidar o Evangelho de Jesus, ou a doutrina espírita, o advento do Consolador no Brasil, coração do mundo. Então, Chico Xavier, todo mundo conhece a obra, é um outro Chico, é um outro Francisco, né, que veio ao mundo também no momento da necessidade de consolidação da doutrina dos espíritos trazidas pelo nosso codificador estudioso, o Allan Kardec. Então, para a consolidação, Bezerra de Menezes recebe essa orientação. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Nós falamos que Francisco de Assis, fazendo um paralelo, quando ele se afasta para o Marrocos, no Egito, o que acontece? Ele retorna àquilo que já estava em confusão, tinha perdido a essência. Não aconteceu diferente aqui no Brasil para estabelecer a doutrina dos espíritos. Nós sabemos a dificuldade que o doutor Bezerra de Menezes teve para... Ele chegou até a afastar e depois foi novamente para a fundação da Federação Espírita Brasileira. Então, ele recebeu essa missão antes da reencarnação, dentro dos propósitos elevados de reforma e regeneração. Então, os 100 primeiros anos aqui no Brasil, né, cabemos ao trabalho de Bezerra de Menezes. E depois ele fala no Brasil, coração do mundo, muito discretamente, isso aqui é um comentário nosso, né, é uma identificação que nós acreditamos, né, que ele fala o seguinte: médiuns da mais obscura condição social e nas mais humildes profissões a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Discretamente aqui, para nós, ele falava do médium Francisco Xavier, né, que uma das mais humildes profissões a se constituírem instrumentos admiráveis. Então, Chico foi um instrumento dos mensageiros, onde a mediunidade, né, já era bem evidenciada por Allan Kardec. O estudo da mediunidade é bem possível a todos, marcando aquele momento do Consolador, por isso é chamado o advento do Consolador prometido, que viria e ficaria conosco até o final dos tempos, segundo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É bem explicado para todos nós. Então, aí já foi a missão de Francisco Cândido Xavier, que ele honrou, né, como sendo esse instrumento dos mensageiros do Senhor, na orientação aos cristãos através da doutrina dos espíritos, através da espiritualidade. E a gente vê que essas obras, né, elas independem de religião, elas ficam para sempre, como ficou a de Francisco de Assis, né? Tanto é que nós, espíritos, estamos aqui nos inspirando em Francisco de Assis, porque a religião é só um ponto de referência. A religiosidade é que nos faz realmente proceder à regeneração. Bom, e nós temos aqui no 3 de outubro também uma data significativa para esses 3 missionários, né, do cristianismo: Francisco de Assis, 3 de outubro de 1226, Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, e nós vamos ter em 3 de outubro o reconhecimento, né, do Brasil a Francisco Cândido Xavier em 2012. Ele recebe em 3 de outubro de 2012 o maior brasileiro de todos os tempos. É um programa criado pela BBC de Londres, e aqui
patenteado pelo SBT, né? Então, Kardec foi o codificador, Chico também foi um exemplificador do Evangelho de Jesus. Por isso que, num país considerado católico, né, com muitas personalidades, Chico foi escolhido com mais de 70% dos votos dos brasileiros para ocupar esse lugar de honra, mas que não é um lugar de vaidade, é um lugar para perpetuar e levar a sua obra aos confins do mundo, como é necessário. A sua palavra não foi só para o Brasil, são leis universais que vieram diretamente do alto através dos espíritos superiores, através da sua mediunidade. É curioso que eu vejo que muita gente, às vezes, acha que um título que recebeu do SBT. Chico recebeu vários títulos, mas esse é um título mundial, não é retido ao Brasil, porque ele figura através desse programa, através dessa eleição, junto com outras personalidades do mundo inteiro. Eu peguei alguns aqui só para a gente ilustrar, mas o Winston Churchill, o primeiro ministro da Inglaterra, Salvador Allende, presidente do Chile, Charles de Gaulle, presidente da França, Nelson Mandela, presidente da África, Juan Carlos, príncipe da Espanha, Leonardo da Vinci, né, conhecido pintor da Itália, Alexandre Nevsky, príncipe da Rússia, Konrad Adenauer, chanceler da Alemanha. Não sei se a pronúncia foi perfeita, mas todo mundo pegou a ideia, né? Então, Chico, quando se faz a lista dos maiores do mundo, ele está... Eu imagino que quem não conheça Chico está sendo ladeado junto a essas personalidades e vão de encontro ao seu trabalho e obra, vão encontrar muita coisa. Então, não foi à toa, e por isso o valor desse título que ele recebe em 3 de outubro de 2012. Bom, gente, aqui nós somos organizadores desse livro, Registros Imortais, que é do Chico Xavier, foi umas mensagens que nós encontramos em 2012, publicamos em 2013 e contamos a história da nossa casa, o Centro Espírita Meimei, e um pouco da doutrina do Espiritismo aqui em Pedro Leopoldo, na época do Chico. E na comemoração do centenário da doutrina espírita em 1857, nós recebemos essa mensagem do Barros de Fournier, um cientista, pesquisador, estudioso da mediunidade, que veio nos oferecer essa mensagem já desencarnada através das mãos de Chico, que fica um alerta para todos nós, né, como necessitou a própria ordem franciscana, a própria igreja, a doutrina espírita, né, quando aqueles líderes se vão, compete àqueles que ficam contribuir para que aquela ideia prossiga, e a única ideia é o Evangelho de Jesus, né? O objetivo do estudo é Jesus. Sem Jesus, Francisco Xavier não seria Francisco de Assis. Desculpa. Sem Jesus, Francisco de Assis não seria Francisco de Assis, Kardec não seria Kardec, Chico Xavier não seria Chico Xavier, porque é toda a consolidação da era cristã que eles vieram como missionários. Então, Jesus é que está avante, à frente de tudo. Mas ele fala às nós espíritas, né? Encarnados e desencarnados do século XX. Cabe uma tarefa gloriosa, a tarefa de manter a pureza e a simplicidade da lição kardeciana através da edificação da nossa própria consciência para o Divino Mestre Senhor. Por que a gente buscou essa mensagem? Porque nós falamos do século anterior, falamos do século XX, falamos do século XIII, né? E esses aí que realmente trouxeram a renovação, a reforma, dedicaram-se, entregaram. Aqui, não só os encarnados como os desencarnados, é manter. Não nos pede a lei muita criação, muita coisa nova. É inspiração, como eu disse no início, que eles nos trazem, e manter a lição kardeciana, através da edificação da nossa própria consciência para o Divino Mestre Senhor. Essa última frase, né, que é o objetivo. Eu acho que Kardec, Francisco de Assis, Chico Xavier,
conseguiram realizar a obra de cada um devido a ter edificado essa própria consciência voltada para o Divino Mestre Senhor, não é? Eles tinham essa conquista, já estavam identificados, já estavam interligados, né, com o Divino Mestre Senhor, para que pudesse fazer o trabalho. E a nós só pede para manter essa pureza da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, né, na vivência desse Evangelho, edificando a nossa própria consciência para o mais alto. Nós estamos caminhando para o final, e aqui nós buscamos uma música da dupla Tim e Vanessa, muito conhecida no meio espírita, que ela fez essa alusão a Francisco Cândido Xavier e Francisco de Assis, na música Chicos, que eu gostaria de ler a letra, não sendo poeta, né? A gente não consegue trazer a mesma inspiração, para que a gente fizesse essa reflexão, né, desses trabalhadores que hoje nós temos datas comemorativas, juntamente com Jesus e Allan Kardec. 2 estrelas da pobreza em 2 paletós e um burel. Da bondade à beleza, a terra espelha o céu. O pequeno de Assis estremece o Vaticano, toma a cruz, renega a si o zênite franciscano. 8 séculos de história, cristianismo é caridade. Lápis, pedra preciosa, é o Chico na mediunidade. São 2 vasos escolhidos na estrada da humildade. São 2 servos a serviço da luz. São 2 pobres, são 2 ricos, tamanha claridade. Vão trazer no corpo da história do amor pelo Cristo, São Francisco, são 2 Chicos. Bem inspirada essa letra. E também gostaria... Linda letra, né? Eu gostaria só de dar assim, uma palavra do Evangelho para que a gente refletisse. Eu acho que essas personalidades que nós falamos aqui, esses espíritos iluminados, cumpriram esse mandamento que está em Lucas, no capítulo 22, versículo 24 a 26. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Que Jesus nos abençoe. Viva Deus! Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé.